A Biblioteca da Assembleia da República foi o local escolhido pela editora Planeta para lançar um livro que conta a história de uma heroína dos nossos dias. A Admirável Aventura de Malala, de Maria Inês de Almeida. Um livro que nasceu do desejo de um menino de 6 anos, o próprio filho da autora, de que a mãe lhe lesse sobre a jovem Malala. Foi o meu filho numa livraria em Oxford que viu o livro em inglês e para adultos, mas viu a figura da Malala na capa e foi ter com o livro, com os livros e disse: "Oh mãe, compra-me este livro, é sobre a Malala." Mas ele insistia e "Mãe, mas por favor, compra-me um livro sobre a Malala, ela é uma menina que ajuda as crianças a poderem ir à escola, as meninas." E ele insistiu tanto, mesmo que eu dizer-lhe que era para adultos, que eu acabei por lhe comprar em inglês. Ele dizia: "Oh, mas tu depois traduzes-me e explicas-me para português." E depois eu fiquei a olhar para ele e disse assim: "José, a mãe vai escrever um livro sobre a Malala para crianças e jovens, para meninos como tu e mais crescidos, que possam conhecer a história da Malala em português." Descrever aos mais novos a vida da jovem paquistanesa, Prémio Nobel da Paz, e que sofreu um atentado por defender o acesso das meninas à educação, exigiu à autora muita sensibilidade. Eu acho que é bom as crianças saberem sonharem, continuarem a sonhar, sempre muito, e incentivarmos a isso, mas saberem o mundo onde vivem, que ir à escola, aprender é um privilégio e que também devem estar gratos por isso. É sempre surpreendente também a quantidade de jovens que há a ler. Pensa-se que os jovens não leem. Não é verdade que os jovens não leiam. Há muitos jovens a ler. Mais raparigas do que rapazes, e isso leva-nos diretamente para a questão da Malala. E um livro sobre a Malala é importantíssimo e publicámo-lo, lançámo-lo numa perspectiva também de que ele possa servir de motivador para a leitura e de instrumento de trabalho para professores, por exemplo. Eu achei muito interessante que a Maria Inês Almeida, que já se tinha estreado noutros livros infanto-juvenis, digamos de género biográfico, quisesse agarrar nesta personagem para apresentar justamente a crianças e aos jovens, que são os destinatários também do esforço e do exemplo de Malala. Por um lado, há um conhecimento de outras culturas e de outras tradições que é muito importante graças a este livro. E depois, evidentemente, o caso da Malala não é fácil, mas eu julgo que é precisamente por não ser fácil que os jovens se interessam mais. É difícil aos mais jovens compreenderem toda a dimensão do que está em jogo, afinal de contas, e por isso as histórias sobre personagens reais da nossa história normalmente não são retratadas em livros como este para as crianças. Por outro lado, tem também algumas curiosidades interessantes. Portanto, termina com a Declaração Universal dos Direitos da Criança, portanto, um documento internacional das Nações Unidas de referência do final dos anos 50. Tem também, enfim, umas curiosidades em urdu, a língua materna de Malala. Portanto, algumas pequenas palavras, algumas pequenas frases e alguns dos conceitos, algumas das frases de referência preferidas pela Malala já no seu testemunho na luta pela educação. O livro fará parte do Plano Nacional de Leitura como ferramenta importante para abordar nas aulas muitos temas da atualidade. É um livro que não complica as coisas, é um livro que explica muito simplesmente, não diaboliza sequer as questões, explica o que são as várias religiões, como é que existem os vários países do mundo, como é que se vive, faz a história toda, aliás, da família da Malala, do Val da Swat, enfim, é um livro que é pedagógico nesse sentido, não é um livro manicaísta, não é um livro que ponha os bons e os maus de um lado e do outro, explica as coisas de facto como elas são, mas apresenta os factos, e os factos falam por si. É um bom exemplo de que é possível também transmitir às crianças, aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, às crianças com quem partilhamos o nosso dia-a-dia, histórias de vida, afinal de contas, de crianças que também não são assim tão mais velhas quanto elas e que podem fazer uma diferença no mundo. As ilustrações são de Sandra Lavandeira, argentina a viver no Brasil, que nos dá a sua visão do mundo de Malala numa remota aldeia do Paquistão. Foi feita uma pesquisa intensiva e muito bem conseguida e com uma sensibilidade e um conhecimento fantásticos, que eu acho que são notáveis, por parte da Sandra, das realidades do Paquistão. Nós temos, por vezes, ideias feitas que são desfeitas por ela. Tem ali meninos com olhos verdes, tem ali meninas com burcas e meninas sem burcas. Foi muito bom trabalhar com ela e trabalhar à distância e chegar a estas conclusões e a comunicação fez-se muito bem e o resultado foi muito gratificante. Já há um interesse do Brasil em que seja publicado lá, o que é extraordinário.
No final da história, há um incentivo para que os jovens conheçam mais de perto o percurso de Malala. Que saibam que a Malala também tem uma fundação, que podem fazer um gosto, um like na página dela no Facebook, na página da própria fundação, e que também eles lutem por as causas em que acreditam, que no fundo é isso que a Malala fez e continua a fazer.